Fala fera, vamos falar agora sobre grandezas e unidades, tá bom? Na física nós vamos ter dois tipos de grandeza, escalar e vetorial. A grandeza escalar é aquela representada por um número mais uma unidade de medida. Por exemplo, a distância dessa casa até essa escola é de 200 metros. A distância é uma grandeza escalar porque já está representada pelo número e pela unidade, você já entendeu. O deslocamento é uma grandeza vetorial, porque eu posso ter um deslocamento da casa para a escola, da escola para casa. Ou seja, além do valor em módulo da distância, que a gente vai chamar de módulo do vetor, 200 metros, eu preciso de uma direção para o deslocamento e preciso de um sentido. Nesse nosso exemplo, a direção é horizontal, o sentido é para leste, podia ser da casa para a escola, podia ser de A para B, enfim. Essas grandezas vetoriais que precisam de direção e de sentido, nós vamos tratar no futuro em outra aula. Hoje nós vamos falar mais das grandezas escalares, tá bom? Eu disse que a grandeza escalar ela precisa de um número e de uma unidade. Será que a unidade é mesmo importante? Veja esse exemplo. Eu vou dizer que eu moro a 8,4 da praia. Você pode me dizer se eu moro longe ou se eu moro perto da praia? Bom, você pode tentar se sair dizendo que longe e perto é relativo, mas será que você pode dizer se eu moro muito longe ou muito perto da praia? Se eu dissesse que eu morava a 8,4 metros da praia, que não é verdade, eu moraria muito perto da praia. Mas, na verdade, eu moro a 8,4 quilômetros, ou seja, bem distante da praia, comparado com essa casa a 8,4 metros. Ou seja, o metro e o quilômetro são as unidades de medida e elas definem, elas contribuem com o valor da medida. Então, não esqueça da unidade de medida, preste bastante atenção nelas e usem para resolver os seus problemas. Nas antigas, as pessoas usavam partes do corpo ou pedaços de coisas para medir as grandezas físicas. Por exemplo, o pé foi muito utilizado como o tamanho do pé mesmo. Hoje está definido como 30,5 centímetros. A jarda, que era definida como a distância da ponta do nariz até o dedão com o braço esticado, hoje está definido como 9,1 centímetros. A libra, que já foi definida como a massa equivalente a 240 centavos ou a massa equivalente a 7.680 grãos de trigo, hoje está definido como 454 gramas. Essas unidades de medida foram oficializadas num sistema chamado de Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI. Esse sistema ele define as grandezas primárias e suas respectivas unidades, que devem ser usadas principalmente pela academia. Então são grandezas primárias: o comprimento, cuja unidade é o metro, a massa, cuja unidade é o quilograma, o tempo, cuja unidade é o segundo, a corrente elétrica, cuja unidade é o ampere, a temperatura, cuja unidade é o Kelvin, a quantidade de matéria, cuja unidade é o mol, e a intensidade luminosa, cuja unidade é o candela. Bom, vou aproveitar que estou aqui nessa página e vou falar para vocês sobre escrita. Unidades de medida que não representam nomes próprios, nomes de pessoas, homenagens, como é o caso do metro e do quilograma, são escritos com inicial minúscula e o símbolo também é minúsculo. Metro minúsculo, símbolo minúsculo. As unidades de medida que são homenagens a pessoas, como é o caso do ampere e do Kelvin, se escreve com inicial minúscula, que é o que vai diferenciar se é a unidade de medida ou a pessoa. Você está lendo um texto, está escrito ampere com A minúsculo, é a unidade de medida. Você está lendo um texto, está escrito ampere com A maiúsculo, é a pessoa. Porém, o símbolo de unidades de medida, que são homenagens a pessoas, aí você escreve com letra maiúscula, é o caso do ampere e do Kelvin, ok? Vamos falar de três grandezas primárias que são primordiais para começar o curso falando de cinemática e de mecânica, que é o tempo, o comprimento e a massa. O tempo mede a duração de um fenômeno. Eu tenho aqui valores mais conhecidos. O tempo pode ser medido em segundos no sistema internacional, mas sabe-se que um minuto tem 60 segundos, sabe-se que uma hora tem 60 minutos. Você deve aprender a fazer transformações de uma unidade para outra. E no caso do tempo, você vai usar uma regra de 3. Vamos ver um exemplo. Uma hora equivale a quantos segundos? Bom, uma hora equivale a 60 minutos. E eu quero saber quantos segundos equivale isso. Para isso, eu vou usar a relação minuto-segundo. Eu tenho que saber que um minuto equivale a 60 segundos. Então, 60 minutos vai valer T. Multiplicando meios pelos extremos, eu tenho 1 vezes T,
60 vezes 60, 3.600. O tempo equivalente a 1 hora equivale a 3.600 segundos. Ok? Outra grandeza primária é a massa. Antes de falar das unidades de medida, eu vou falar um pouquinho sobre português. Algumas pessoas confundem muito 500 gramas com 500 gramas. Você, a partir de hoje, não vai esquecer mais. Sabe por quê? Porque grama no feminino equivale a capim, mato. A grama do pasto, a grama do campo de futebol, a grama do jardim. Então, 500 gramas é isso aqui, ó, é mato. 500 gramas equivale à unidade de massa. Então, esse pote de margarina, como você pode ver aqui, ó, tem 500 gramas e não 500 gramas. Se tivesse grama no pote de margarina, você não comia. Então, se você não erra na hora de comer, não erre na hora de falar. Ok? Feminino, mato. Masculino, massa. Beleza? A unidade de medida no sistema internacional é o quilograma, que equivale a 1.000 gramas. E 1 grama equivale a 1 centigrama e assim por diante. As medidas de massa geralmente estão nessa tabela decimal aqui, ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama. Decigrama, centigrama e miligrama. Lembrando que o que está de vermelho são os prefixos. Quilo, hecto, deca, deci, cento e mil, como eu falei na aula de notação científica. Com relação à massa, é importante notar também que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas, tá bom? Com relação ao comprimento, a unidade no sistema internacional é o metro, que equivale a 100 centímetros, mas é muito utilizado o quilômetro, que equivale a 1.000 metros. Também podemos utilizar essa tabela decimal, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Algumas pessoas utilizam os fatores de multiplicação ou divisão para fazer essas transformações. Eu tenho um método diferente, saca só. Aqui eu tenho a tabelinha dos prefixos, quilo, hecto, deca, deci, cento e mil. K, H, dá. KH, dá, de, cocô, mole. E aí você decora a tabela toda. KH, dá, de, cocô, mole tem todos os prefixos. Se você usar o valor médio como M de metro, você bota M em todo mundo e você tem a tabela do comprimento. Se você quiser massa, você bota G no meio, bota G em todo mundo e você tem a tabela da massa. Se você tivesse aqui um M quadrado em todo mundo, você teria a tabela da área. E se tivesse um M ao cubo, a tabela do volume. Ou seja, essa tabela aqui, ela serve para você fazer transformações de comprimento, massa, área e volume, que vão ser úteis para vocês nas disciplinas de física, química, biologia, geografia e matemática. Tem caído, inclusive, bastante questões de transformação de unidade nas provas de matemática do Enem. Mas como você vai usar essa tabela? Vamos lá. Eu tenho aqui 2 exemplos para usar a tabela. Eu tenho 20.000 centímetros e eu quero transformar em decâmetro. Vamos lá, vamos pegar os 20.000. Primeiro, eu tenho que definir em que unidade de medida eu estou. Eu estou no centímetro, essa unidade de medida aqui. Eu quero transformar em qual unidade de medida? Decâmetro. Decâmetro está aqui. Para transformar de centímetro para decâmetro, eu tenho que voltar para a esquerda. Ó. 1, 2, 3 casas decimais. Então eu faço isso com o número. Ó. 1, 2, 3 casas decimais. Ou seja, 20.000 centímetros, se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter agora 20 decâmetros. E aí eu fiz uma transformação de centímetro para decâmetro, não multipliquei, não dividi, só mudei as casas decimais. Beleza? Vamos para outro exemplo agora. Eu tenho 0,043 hectogramas e quero transformar para miligramas. De hectogramas, está aqui, ó, para miligramas, que está aqui, eu tenho que mexer a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Vamos pegar essa vírgula que está aqui, ó, e vamos puxar ela. 1, 2, 3, 4, 5 casas. A minha vírgula agora, ó, veio para cá. Olha a vírgula aqui. Colocando essa vírgula aqui, eu tenho que preencher os espaços vazios com 0. Ó, 0. Então, 0,043 hectogramas equivale a 4.300 miligramas. Fiz as 2 transformações, não precisei fazer operação matemática nenhuma, só mexer com a vírgula e as casas decimais.
quando você pegar a prática, você vai perceber que isso vai ficar bastante rápido para vocês, ok? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa videoaula sobre grandezas e unidades. Você pode assistir a aula de operações com potências de 10 clicando aqui nesse link que eu deixo no vídeo para vocês. Se gostou, curte, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima. Aquele abraço.